Superdotados, Flávia, é assim que fala hoje? Hoje se fala também altas habilidades. E a gente conhece tantas pessoas que têm essas altas habilidades, ou conhecido como superdotados, né? Albert Einstein, A gente tem aquele famoso Sheldon do Big Bang Theory, Marie Curie, Oppenheimer, e aí Simone vai, né? Biles. Simone Biles, é uma galera aí. Entra a questão aí, será que ter essa superdotação ou essas altas habilidades é só coisa boa, Flávia? É fácil assim? Será que só tem bônus ou tem os ônus também? Eu não sei te responder, porque quem vai responder isso é uma pessoa que já é de casa, ela já deita aqui praticamente na mesa e faz o que quiser, né, Flávia? Sei lá, faz? Deitar na mesa? Faz tudo aqui, porque ela pode, ela já tem carteirinha, ela já é uma surtada, já é a Manu. Aquelas que levam tudo a pé na letra, né? Deita na mesa, ela já deitou na mesa? Eu não lembro. Ela já. Então, e hoje nós estamos com a neuropsicóloga... Mais famosa do Brasil. Mais famosa do Brasil, a melhor do neuro mundo. do mundo, de todas as galáxias. De todas as galáxias. Emanuela Borges, que trabalha comigo lá na Clínica Ethos, já há uns 5 anos já, né, Manu? Já tem vários anos, né? Ainda bem. Sim, e na verdade, esse tema veio a pedido de alguns pacientes, tá? Sim. Que pediram esse tema. Doutora, por favor, fale sobre altas habilidades lá no Surtadamente, que meu filho tem esse aspecto. Uhum. Sim. Não é, porque eu ia falar problema, mas não é problema. É esse aspecto. E eu queria saber mais sobre isso. E que é um problema não, né? Que é uma questão. Uma questão. Que a gente fala tão pouco e que também precisa ser falado, trabalhado, porque entra nas inclusões dentro das escolas, dentro dos ambientes de trabalho, e que a gente é tão pouco preparado para isso. Sim. E que, na verdade, é o contrário, né? Parece assim, quando fala que uma pessoa é superdotada, com altas habilidades, parece algo assim bastante glamuroso ou um privilégio de superpoder. poucos. Um superpoder, como se fosse melhor que todos, né? E aí, Manu? Será que a gente poderia falar um pouquinho mais sobre altas habilidades e entender exatamente se é tudo isso ou existe também, né? São as questões que podem vir juntos que não são tão boas também. Flávia tem altas habilidades? Que eu acho que ela tem. Ela tem coisas na Flávia que chamam bastante atenção, não tem? né? Eu acho que a Flávia tem altas tem coisas na habilidades. Flávia que chamam bastante atenção. Então, eu tenho dupla excepcionalidade. Então, depois você vai falar sobre isso. Então, TDAH, então, e altas habilidades. É claro que a gente tá brincando, mas existe aí, né, uma conversa bastante séria a respeito. Porque, enfim, várias pessoas, vários profissionais vêm questionando algumas teorias a respeito. Até os próprios pacientes com diagnóstico de altas habilidades também estão questionando, porque também faz parte da inteligência, né? Uhum. Então, aqui é legal porque eu vou ter a oportunidade de falar um pouco de forma ampla como é que é o funcionamento, quais são as questões positivas e negativas e vamos embora. Vamos falar a respeito. Então, mas primeiro, o básico. O que se define por altas habilidades? Ok. Altas habilidades, antes, né? Hoje a gente tem uma teoria que ela embasa, né? Ela é uma teoria que ela está maior do que as anteriores. Primeiro que é uma coisa um tanto quanto nova. Depois que não é diagnóstico. Então, a gente não tem um CID para altas habilidades e superdotação. E é por isso que acaba causando aí, né, alguns comentários, algumas ideias um pouco diferentes daquilo que a gente traz para o consultório. Então, o que é altas habilidades? É um indivíduo que tem uma habilidade numa determinada área do funcionamento cognitivo. Em nenhum momento se fala que altas habilidades precisa de um funcionamento amplo. Então, aquele indivíduo, ele precisa ser bom em tudo. Não necessariamente. Não necessariamente. A gente precisa ter uma alta funcionalidade em uma determinada função, com causa e efeito. E que tipo de inteligência seriam essas? Então, pode ser desde uma inteligência lógico-matemática, essa que geralmente tem sido a mais comum, e eu vou explicar por que a gente acaba confundindo isso, né? Porque geralmente quem tem um funcionamento bom
numa determinada função, acaba tendo em outras também. Sim. E aí isso, né, acaba confundindo, nossa, mas ele é realmente muito inteligente. Mas é como consequência, não significa que ele precisa ser em tudo, em todas as funções. E pode ser desde do lógico matemático, até um perfil atencional fora do comum, até uma memória muito boa, né? Então a gente vai ver alguns exemplos aí acontecendo na televisão, crianças lembrando de países quando mostra, né, uma habilidade visoconstrutiva, uma memória visual. Então quando mostra um país bem pequenininho, aí a criança olha lá e já fala qual que é o país, né? Então a memória visual é muito grande e aí ela é considerada altas habilidades. Entraria nas múltiplas inteligências? Entraria nas múltiplas inteligências, que é inicialmente, né, o que a gente tem como estudo em relação a altas habilidades. Sim. Né? Então, há 20 anos atrás, a gente tratava altas habilidades como múltiplas inteligências. É aquele indivíduo que ele precisava ter mais de uma inteligência para ser considerado altas habilidades. Hoje a gente já foca mais, a gente já traz para o indivíduo que tem uma. Até porque, assim, numa cultura pop que a gente traz muito o quê? Albert Einstein, a gente traz Steve Jobs, como se fosse Bill alguma Gates. coisa muito distante da realidade. Até a gente vê na própria série, que acho que é um dos personagens mais famosos, assim, de altas habilidades, que é o Sheldon. Tem até a série Young Sheldon, que eu gosto pra caramba dessa série, que mostra a infância e a adolescência dele, né? E ele tem aquela inteligência física, né? Assim, até enquanto a inteligência emocional dele é praticamente nula, né? Pois é. No personagem. A tua pergunta foi ótima, porque na grande maioria das vezes a gente tem algum tipo de... Não é um prejuízo emocional, mas a gente tem alguma disparidade entre a inteligência específica para altas habilidades e a questão emocional do indivíduo. Geralmente é comprometido. E assim, não quer dizer que uma pessoa que tenha uma inteligência cognitiva alta, né, vai ter inteligência emocional também. Exatamente. Ou é até o contrário, normalmente desenvolve muito uma coisa e acaba ficando outra para trás, ou isso é individual. Tá, o que acontece? Geralmente a gente tem em altas habilidades aquilo que nós chamamos em TDAH como hiperfoco. O hiperfoco de altas habilidades, ele não é exatamente este nome, né? Sim. Então, não é correto a gente usar esse termo, porque a gente tem como ideia de hiperfoco algo que não traz resposta. Né? Então, aquele indivíduo que ele pensa, por exemplo, ele vai pensar em vários tipos de peso de academia, ele vai conhecer todos os pesos, ele vai como se ele fosse um vendedor, mas ele não vai na academia e ele não é vendedor. Sim. Então, esse hiperfoco não funciona para nada. Já essa pessoa que tem um interesse específico, que é o do altas habilidades, geralmente resulta em algo produtivo, né? Então, essa é talvez a grande diferença entre TDAH, entre o transtorno do espectro autista. Entendi, porque você quis dizer assim, um hiperfoco de uma pessoa com altas habilidades tem um resultado de um desempenho positivo ou que vai trazer algum resultado prático na vida dele. Exatamente. Enquanto, quando a gente fala de hiperfoco em TDAH ou no autismo, às vezes é algo inútil. Algo inútil. Então, assim, ele conhece, sei lá, vários... aviões, vários intelectuais, mas ele não tem um resultado sobre isso. Porque não leva a nenhum lugar. É igual o Sávio, da Carol, que veio aqui, né, como mãe de autista. O Sávio é diagnosticado com TEA e também com altas habilidades. Ele tem os dois. Mas daí entra uma pergunta, acho que até em cima disso, se é só essa questão. Porque muitas vezes já aconteceu, às vezes a gente tem aquele olhar assim, ou os pais terem aquele olhar, ou até o próprio adulto, né, quando ele quer investigar sobre si, ele tem aquele olhar pensando assim, nossa, eu acho que eu tenho o TEA, transtorno do espectro autista. Aí faz uma neuroavaliação, já aconteceu isso até um paciente, né, que a gente conhece comum, que a gente tinha aquela dúvida assim, nossa, acho que ele deve
deve ter TEA, alguma coisa. Aí veio o resultado que ele tem altas habilidades. Por quê que às vezes gera essa confusão? Muitas vezes quando a gente não tem aquele olhar profundo. É somente por causa do hiperfoco ou tem outros aspectos que são parecidos? Gente, o Paulo tá incrível hoje, né? Obrigado! Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter quando a gente diferencia, né? Eu vou chamar de diagnóstico, mas altas habilidades não é diagnóstico. Na verdade, não é só a questão do hiperfoco. A gente vai falar também do prejuízo emocional, por isso que é muito semelhante, né? Então, assim, quem tem altas habilidades, né? Uma superdotação, o que acontece? Na maioria das vezes, ele fica chato pra galera em volta, né? Porque ele vai falar num assunto específico o tempo todo. Porque cada vez ele vira mais especialista sobre aquilo. Ele parece um pouco egocêntrico, né? Ele parece um pouco egocêntrico. Ele se entedia fácil, né? Porque ele tem uma capacidade muito mais rápida de compreender as coisas. E aí aquilo fica... Perfeito. As crianças são muito assim. Muito com altas assim. habilidades. Tem a questão do isolamento também, porque assim, eu já, né, um paciente que ele comentava muito, que os assuntos que ele tinha, a galera não interessava e o que a galera falava ele achava chato demais, então ele evitava sair com o pessoal, começou a se isolar. Sim, mas no TEA pode acontecer isso também, né? E no TEA acaba acontecendo que é a isso, questão entendeu? Então, a diferença de um para outro é que o altas habilidades, ele não tem o prejuízo emocional. Né? Ele vai se assemelhar muito e a gente precisa saber diferenciar, mas não existe o prejuízo social e emocional. E nem de dificuldade de comunicação social, né? Muito bem. Então, uma coisa assim que eu recebo como pergunta de muitos pais que têm crianças, né, com altas habilidades é: será que essa criança pratica bullying ou será que ela recebe bullying? Sim. Ela recebe muito mais do que o que ela pratica. E a forma como ela pratica é diferente, por exemplo, de uma criança com TEA, uma criança com algum prejuízo. Ela vai praticar muito mais porque ela não compreende que o outro não possa saber aquilo que é fácil demais. Entendi. Então, geralmente, quando ela pratica, é chamando o outro de burro, né? Falando, nossa, você é lerdo, você não... né? Mas é muito difícil. Sim. Na grande maioria das vezes, a criança com altas habilidades, ela recebe o bullying. E por que às vezes tem alguns casos, não sei se é isso também, que a criança ela fica desmotivada para ir para a escola e muitas vezes o pai acha que ela tem algum problema relacionado à educação mesmo. Tá desinteressado pela escola, não quer ir pra escola. Às vezes tem por essa questão do tédio, né? Do tédio. De aprender muito mais rápido. Assim, de aprender muito rápido. Tem essa relação também ou não? E a forma como aprende. Não só pelo fato de já estar na frente, mas também a maneira como adquire aprendizagem. Como esse indivíduo tá um pouquinho na frente, essa criança, né? Então, geralmente, ele aprendeu usando uma superfunção. Então, ou ele usou a memória pra caramba, ou ele usou o processo atencional. Então, ele usou alguma função. Então, essa função dele está altíssima. Aquele negócio que ele vê na escola, tipo... Ele vai lá, a professora está começando a falar de novo o que ela falou 2 vezes na semana passada. Ele já usou a superfunção, ele já entendeu, tipo... Mas o cérebro é diferente de altas habilidades, assim? É diferente. O funcionamento cognitivo é diferente. Anatomia, obrigada, a anatomia é a mesma, mas a funcionalidade é diferente. A neurobiologia ali, né? O funcionamento. E uma das coisas que eu ia perguntar para você, quais são, assim, as dificuldades emocionais mais comuns, não é todo mundo que vai sofrer, mas, assim, que tem a ver com esse funcionamento diferente que essa pessoa com altas habilidades vai ter? Tudo aquilo que a gente não treina durante a nossa vida acaba ficando com algum tipo de defasagem, né? Então, como ele não vai buscar muito outras crianças, porque não existe uma semelhança, né? Aquilo tanto em informação quanto em jeito de ser, ele já começa a ficar uma criança socialmente diferenciada. Então, ele acaba não treinando funcionalidades como empatia, não que ele não seja,
né? Mas ele treina menos essas capacidades. Então, ele acaba se assemelhando a alguns transtornos mesmo, né? Do neurodesenvolvimento. E os prejuízos, geralmente, estão relacionados à fala direta, né? Os prejuízos estão relacionados a não ter aquelas emoções, a não compartilhar das mesmas questões que o outro. E isso vai prejudicando porque ele vai se distanciando das grandes questões, né? Durante a nossa vida, Quando né? você fala direta, é filtro. É o filtro. É o filtro. E muitas vezes, o diagnóstico é tardio, né? A gente tinha um paciente em comum que, assim, ele veio para mim com um quadro de depressão, né? E aí, assim, uma pessoa extremamente inteligente, assim, minha avaliação, né? Uma capacidade enorme, tanto cognitiva quanto... Ele funcionava muito bem. E você tá lembrando de quem, né? Uhum. Mas, assim, numa crise existencial, assim, profunda, entendeu? Assim, de ficar interrogando por que a humanidade é assim, por que ele tem que participar disso, qual a lógica, né, de tudo. Então, assim, eu acho que essas questões também, para quem é uma pessoa mais intensa, que eu acho e por que que eles entram nesse pensar de uma maneira muito profunda em tudo, até né? o próprio teste, né? Os questionamentos acontecem em cima dos próprios testes. Então, assim, a resposta correta é essa, Manuela. Mas, na verdade, esse teste aqui não faz sentido, porque poderia ser essa aqui, ó. De acordo com fulano de tal, nananana, e aí eu fico aqui, assim, olhando e recebendo várias informações. E aprendendo. Né? E entendendo que, isso aqui, olha, é porque esse teste, ele é em inglês. Porque se ele fosse em português, o correto seria esse aqui. Mas como ele é um teste que foi lançado, eles estudam sobre o teste, eles sabem informações. Eles já sabem o que eles vão... E questionam. Então, e esse paciente mesmo, né, Manu? Uma das coisas que eu achava super interessante é que ele falava assim... todo mundo na vida pensa em ter um bom emprego, ganhar um bom dinheiro, ter um cachorro, casar e viver feliz para sempre, né? E é o padrão mediano, que é o que todo mundo fica buscando, corre atrás disso a vida inteira, né? E ele falava assim... Qual o sentido disso? Para mim, eu não vejo sentido. Parece que eu tento... buscar esse padrão... E não me encaixo. Para mim não faz sentido. Não tá tendo nenhum tipo de lógica na minha vida. Ou não tá me trazendo nenhum tipo de felicidade. Mas isso que você trouxe é muito... Eu percebo que é muito comum mesmo em quem tem altas habilidades. Esse questionamento extremamente profundo sobre as coisas. Parece que... eu tenho um paciente que uma vez ele falou... Paulo, parece que eu tenho um buraco dentro das minhas perguntas... que cada vez que eu vou encontrando uma resposta, parece que esse buraco vai ficando mais fundo, e me dá um certo desespero por não conseguir encontrar uma... E assim, esse diagnóstico nesse paciente acabou sendo tardio. Aí eu queria perguntar para você, se ele tivesse sido diagnosticado lá na infância, se os pais tivessem percebido que esse menino tinha uma inteligência, porque depois você confirmou, fez a avaliação nele e tal, será que poderia ter sido diferente? Poderia ter tido um treinamento diferente? Ou uma psicoterapia, um autoconhecimento relacionado a esse ponto que poderia ter feito diferença? Porque ele hoje é uma pessoa deprimida, né? Que não encontra sentido para a vida. Então, é muito importante quando a gente entende sobre o diagnóstico tardio, né? Que, assim, altas habilidades, ela tem mais a ver com o funcionamento daquele indivíduo, né? E neste caso, a gente tem outras, né? A gente tem transtornos que colaram nessas altas habilidades por conta do prejuízo emocional, socioemocional que ele vivenciou a vida inteira. Então, acredito que, é claro que a gente procura hoje em dia fazer isso, o diagnóstico cada vez, né, a resposta para os pais cada vez mais cedo, para que a gente possa trabalhar essas disfunções. Porque tudo que é muito alto acaba tendo outras questões muito baixas, né? E se a gente não tentar equiparar essa funcionalidade, a gente acaba tendo interferências de outros transtornos ao longo da vida. Então, geralmente, eles carregam aí percentis altíssimos naquela habilidade e carregam falhas muito importantes em outras habilidades, né? Agora, o que a gente precisa entender?
que não é que precisa de tratamento. Altas habilidades não precisa de um tratamento, precisa de um acompanhamento para não permitir que outros transtornos entrem, né? Cheguem perto e fiquem ao longo da vida. Né? Então, assim, ou se ele já tem um outro transtorno, porque a gente tem muitos casos comórbidos, né? A gente tem dupla excepcionalidade, a gente tem muitos casos de TDAH com altas habilidades, TEA com altas habilidades, depressão com altas habilidades, a gente tem muitos desses casos, a gente vai tratar essas questões e não altas habilidades. Agora, a intenção do tratamento é equiparar o funcionamento dele. É tentar trazer um pouco para cima as outras funções também. Por isso que dentro de consultório a gente treina. Então, no treinamento, assim, até porque os pacientes que me pediram esse episódio gostariam de saber o que fazer com os filhos. Né? Então, assim, no treinamento que você faz... Na verdade, a pessoa, vamos supor, que tem uma inteligência muito grande, lógico-matemático. É tentar trazer outras habilidades porque antes eu selecionava aquela pessoa, ela tinha que ser um gênio naquilo, né? Isso! Bombardeava ela de informações de atividades mentais para que ela ficasse cada vez melhor. Isso. Entendi, agora é diferente. Agora é diferente. Então, assim, o que a gente já sabe, né? Qual é a teoria que embasa, na grande maioria das vezes, altas habilidades? É a teoria do Renzulli. Então, o que ele fala? A gente precisa de 3 informações. Uma é um grande gosto em algo. Outra é o treino daquele gosto, né? E então, assim, naturalmente, essa pessoa vai treinar aquilo que ele mais ama. Sim. E o outro é ele resultar de uma forma totalmente diferente que os demais. Então, a gente vai pegar aí na ginástica, né? Aquela menina que o pai colocou desde cedo, treinou. Né? Mas faz algo muito diferente que os demais. Uhum. Ela arrasa. Todo mundo quando para assistir, sabe? Aqueles os jogadores de basquete lá da NBA. Sim, não tem para ninguém, né? Não tem. Eles fazem muito parecido que os demais. O que é? Treinar, né? Uma função que tem uma certa habilidade, mas eles executam, eles finalizam de uma forma diferente. Aquilo que a gente estava falando aqui antes, que você falou que ia dar polêmica. Então, assim, um atleta de alta performance, esses atletas olímpicos, assim, né, medalhistas, todos são considerados altas habilidades, Manu? A Flávia tá afim de polêmica. A Flávia gosta de polêmica. Porque, assim, é uma das inteligências também, né, que das altas habilidades. Né? Se a gente tiver no contexto de vida daquele indivíduo mais do que 50% das pessoas resultando da mesma forma, a gente tem alto desempenho e não altas habilidades. Altas habilidades é aquele cara que faz uma coisa, tipo a Simone na ginástica, que faz uma coisa que ninguém faz, né? Então, dentre os melhores, existe um destaque. Tá. Né? Se a gente tem um treino constante de gente muito boa, a gente tem alto desempenho, alta funcionalidade. A Simone já revelou que ela tem TDAH. Então, no caso dela, seria dupla excepcionalidade. Excepcionalidade, né? Provavelmente. Se a gente pega, por exemplo, o Silvio Santos, que foi um grande comunicador, além de super inteligente na questão genial. Mas a gente percebe que ele, enquanto comunicador, até hoje não surgiu ninguém, pelo menos pela minha avaliação. Você, Paulo. Que super... Você quer gerar polêmica, né, Flávia? Você quer gerar polêmica. E assim, você vê que até hoje não surgiu ninguém, assim, que se tornasse uma figura que a gente pudesse comparar igual a ele. A gente pode dizer que também uma pessoa que tem essa facilidade que nem ele tinha de comunicação, essa parte de comunicação também pode entrar? Claro que sim. Porque ele tem um poder de convencimento, de atração das pessoas. Eu tenho uma paciente que ela é muito, muito querida, é dupla excepcionalidade também. Mas ela é bem diferente no funcionamento comunicativo. Então, assim, ela vai conversar sobre coisas que adultos conversam. Né? Ela se interessa por animais de uma forma extraordinária. Então, ela já chegou a pegar aquele calango, colocar, e é o que ela faz quase que sempre, tá? Eu já tô falando dela. E ela enfia no bolso e ela leva para os médicos. E os médicos assustam. Porque ela tira o bicho lá e o bicho pula. e ela adora. É excêntrica, né? Ela adora ver como
a reação. Qual vai ser a reação? Então, Sim. isso é uma inteligência emocional, só que não é aplicada. Então, é legal a gente falar também que dentro do Altas Habilidades, existem essas nuances emocionais interessantes, Sim. né? Ela gosta de fazer isso e ficar assim de cantinho, só olhando e rindo, porque é um controle que ela tem, né? Os médicos ficam apavorados, ela sai pegando os bichos, não se preocupa, tá tudo certo, né? Mas ela tem, dentro do aspecto, não só a comunicação, como a habilidade Sim. Emocional. E, por exemplo, quando a gente fala de humoristas, vou citar 2 que eu gosto muito. Tem o Chris Rock, que fez da série Todo Mundo Odeia o Chris, que tem respostas, assim, e piadas super rápido. No Brasil tem uma que eu gosto muito, apesar de ter muita gente que não gosta, mas eu acho ela muito inteligente, que é a Tata Werneck. Sim, perfeito. E assim, eu fico impressionado com as respostas rápidas que ela dá dentro de qualquer situação, que a gente fala que é aquele improviso. E é rápida, e é respostas, assim, inteligentes no que ela... No tema dela. E dentro do humor. Do humor e da sexualidade. Exato. Tudo, né? E dentro dos próprios artistas, eles falam assim, que é muito fácil você fazer alguém chorar, mas é muito difícil você fazer alguém rir. Uhum. Então, assim, eu não sei... eu sei que às vezes isso pode ter pessoas que às vezes não podem concordar, tudo mais, mas pessoas que são humoristas, assim, também, eles podem ter essas altas habilidades, porque eu acho fantástico. Mas aí, o que a gente tem aí? Essa interação que também não acompanha. Uhum. A Tatá, ela tem uma lógica, uma inteligência nas brincadeiras, nas piadas, que às vezes as pessoas que estão ali, né? Não entendem. Uhum. Elas não chegam no mesmo raciocínio com a mesma agilidade. Por isso que muita gente que às vezes comenta na internet, nossa, eu não vejo graça naquela fala. Exatamente. E também porque, às vezes, o convidado, ele fica ali tentando acompanhar e não é o mesmo nível. Exato. Né? Então, existe uma habilidade de comunicação, existe uma habilidade emocional, mas existe uma dificuldade de interação. Sim. Assim, Essa que é a questão, né? Interagir com o outro no mesmo nível. E é por isso que alguns comediantes, por exemplo, eles acabam... eu sei que tem algum... não é defendendo nem nada disso, porque tem pessoas realmente que fogem do ético e do que é moralmente aceito, né? Mas às vezes tem alguns que acabam soltando uma coisa sem perceber e acabam extrapolando. Seria um pouco por causa dessa questão do filtro ali que eles têm dificuldade? Sim. E assim, eles não conseguem entender a ofensa neste nível, né, às vezes, quando a gente está numa conversa, eu preciso medir primeiro se você vai ficar incomodado, ou não, né, ou não, para que eu consiga fazer uma piada e você, né, fique feliz ou dê risada, mesmo que essa piada seja alguma coisa da gente, assim, né, da nossa interação. A grande maioria deles não faz esse filtro. Altas habilidades? Não consegue ler o contexto social, assim? Existe essa dificuldade. Por exemplo, essa minha paciente que levou o bicho. E se a médica tivesse algum problema? Uma fobia, né? Então, esse tipo de... É claro que na altura dela, com a idade dela, na infância... Mas isso reflete na fase adulta como um todo. A falta de filtro muito mais tem a ver, não com o antissocial, né? Mas tem a ver com, assim... Pra que eu preciso me preocupar? Se eu não... É só um calango. É só um calango. Calango não faz nada. Mas assim, eu tenho a impressão, não sei, você me corrige se eu estiver errado. Eu acho que ela tá errada. Eu ia falar que a Flávia está errada. Que uma grande diferença... De jeito nenhum. Flávia nunca errada. Nunca errada, Flávia. Nunca erro. Mas assim, que é uma grande diferença quando a gente vai fazer um diagnóstico diferencial de uma pessoa que tem uma dificuldade social, que é um TEA, e que é uma pessoa com altas habilidades, uma das coisas seria, né, que o TEA não tem uma capacidade muito boa de comunicação social e nem de uma leitura social. Ah, tá. Agora, a pessoa com altas habilidades, normalmente, às vezes é o contrário, né? Sim. Ele consegue dominar o ambiente porque ele tem aquela percepção muito mais rápida e tem... Mas que não é todo, só se ele tiver essa habilidade, né? Não, na verdade, um é prejuízo e o outro é escolha. Tá. Né? Então, assim, eu gosto daquilo. Aquilo é legal pra mim, tá tudo certo. Eu vou fazer, né? O outro é prejuízo.
A gente vê a ausência, né, nos testes, nos instrumentos, a gente vê a incapacidade. Sim. A ausência daquele funcionamento, né? Sim. Então, assim, por essa não compreensão, na verdade, é um desejo de não... Tá tudo bem, né? E aí, quando as crianças, por exemplo, entre elas, as crianças com altas habilidades, que elas falham, uma falha, elas geralmente são treinadas, né? Então, às vezes a gente vê esses programas de televisão que várias crianças estão ali. A questão da autocobrança dessas crianças é gigantesca. Por isso que eu sou totalmente contra essa exposição. Sim. Porque essas crianças, elas se cobram num nível de ansiedade gigante. Elas não podem falhar. Exato, tem que ser perfeito. E muitas vezes esse desejo de não falhar, ele responde de formas diferentes emocionalmente. Algumas crianças vão ficar muito impactadas internamente, elas vão ficar ansiosas, roer muito a unha, podem até se machucar. E outras acabam ficando mais esquivas, ficando longe das questões emocionais, sociais, com medo da exposição. A gente pode até citar como exemplo crianças que às vezes são musicistas, né? E que às vezes tem aqueles momentos que é da apresentação, do que elas estão estudando. Criança que realmente tem aquela autohabilidade, que gosta de tocar. Ou até, por exemplo, meninas ou meninos também, né? Que fazem alguma dança, principalmente com o balé, né? Que tem aquela inteligência corporal, enfim, espacial. Sim. E que sofrem demais, né? Também com essa exposição. Sim. E com ter que ser perfeito. Sim. A autocobrança não tem uma relação direta com agressividade, Sim. né? Então, é algo que é muito falado nas escolas. É comum que essa criança, né, ela seja agressiva, porque, na verdade, ela tem altas habilidades. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A agressividade, geralmente, na grande maioria, é interna. A criança se cobrando por resultados. Às vezes, quando ela expressa essa agressividade, é muito por não compreender como é que... por medo da exposição, por medo do que aquilo pode estar acontecendo, o que as pessoas estão pensando, o quanto ele não é bom o suficiente, e aí ele pode falar alguma coisa, ele pode se ofender, mas é muito momentâneo, é tipo impulso. Entendi. Ô, Manu, então, nesse sentido, por outro lado, então, quando uma pessoa acaba tendo esse diagnóstico desde cedo, com altas habilidades, qual o problema também da expectativa social em cima dessa criança? E também, assim, eu já peguei bastante adultos, que eu não sabia se altas habilidades ou não, mas adultos frustrados profissionalmente. Por quê? Porque falava assim, eu sempre fui tão inteligente, todo mundo falava que eu tinha um potencial tão grande, que eu ia chegar, assim, na minha vida, eu ia explodir. E, na verdade, não acabou acontecendo isso. É uma garantia ter altas habilidades e ter sucesso? Não. E o quanto essa expectativa em cima de uma pessoa muito inteligente pode prejudicar ela? Até porque se romantiza muito, né, as altas habilidades. A gente imagina que quem tem altas habilidades vai ser um grande cientista, tá na universidade, ou que é um rico morando num duplex, sei lá onde. A gente romantiza um pouco, né? O que tem documentado também, né? Tipo assim, a história do Albert Einstein, assim. É uma história dentro e tem mitos, de um monte de gente, de pessoas que não deram certo, assim, não tiveram um resultado tão bom, Exato. né? E a gente sabe que muitas vezes esse tal resultado esperado é um único resultado, né? Se a gente for, por exemplo, pro Freud, como é que era a vida pessoal do Freud? Terrível. desculpa, os canalistas, era uma vida maravilhosa. Se a gente for para o filósofo... não vamos... Organizar. Mas, assim, existe uma expectativa de que aquele indivíduo seja também amplamente bom, né? Que ele tenha respostas financeiras, que ele tenha respostas emocionais, de vida, né? Casamentos perfeitos. Se faz essa expectativa muito grande em relação àquele indivíduo. Você coloca eles praticamente lá no Olimpo, né? Como deuses. Enquanto que, na verdade, ele tem uma funcionalidade. Imagina uma criança, assim, já com essa expectativa total em cima dela. Ela também criando muita expectativa. E assim, a vida, de repente, não acontece, não dá certo. E como vai lidar com essa frustração, né? E é interessante, a gente tem alguns na internet, né? Falando, olha, os pais colocando, olha como o meu filho é bom, né? Já fala sobre conteúdo de medicina desde dos 5 anos de idade. Então, já existe uma expectativa de que esse menino vai ser médico,
que essa menina vai ser tal, né? E olha que triste que é quando isso acaba não acontecendo. Porque qual é a diferença, né? Quando a gente pega uma pessoa com transtorno, né, do neurodesenvolvimento, por exemplo, o TEA, o TDAH, a gente vai pegar uma pessoa que não tem essa expectativa, não existe essa autocobrança. Então, ele já vai falhar em algumas funções, mas não tem autocobrança. E aquele indivíduo que tem autocobrança e vai falhar em algumas funções, porque geralmente ele não vai ter o mesmo resultado da expectativa, na grande maioria das vezes. Então, funcionalmente, dentro dos consultórios, a gente faz o trabalho de equiparação, que nunca vai acontecer, que é uma coisa que eu sempre falo para as escolas e para os pais. Nunca a gente vai conseguir alcançar as outras funções no nível que ele tem da funcionalidade maior, mas a gente vai trazer um pouquinho para a normalidade. A gente vai tentar subir um pouquinho e não abaixar o outro, né? Então, a gente vai usar de estímulos. Então, quando isso acontece desde criança, a gente consegue trabalhar a questão emocional dessa criança, a gente consegue tirar dos pais essas expectativas, porque isso é muito da família, isso é muito da escola, né? Quando é adulto, a gente faz esse trabalho, mas é um trabalho que já vai começar mais tardio, né? E ainda é usada aquela medida, Manu, acho que não é mais, você falou para mim que não, mas assim, é uma medida pura de, olha, acima de 130 é altas habilidades. Então, isso aí vocês estão a fim de polêmica. A gente quer polêmica, a gente gosta de polêmica. A polêmica é que nos alimenta todos os dias. O que acontece? Uma criança, por exemplo, que ela tem uma memória muito grande, é esperado que, para que ela resulte numa memória boa, ela tenha uma atenção boa. É esperado que, se ela tem uma memória boa, uma atenção boa, ela provavelmente vai ter um raciocínio lógico bom. Então, neste raciocínio clínico, a gente consegue entender que essa criança pode ter uma habilidade, um resultado de teste de QI, não é nem habilidade, mas um resultado de teste de QI alto. Mas a gente não pode ficar nisso, porque isso já foi, né, nas teorias atuais, já caiu, né? E também, o que acontece com o teste de QI? O teste de QI, ele separa as crianças de níveis e os adultos de resultados, né? As pessoas com questões financeiras médio, né? Acima das crianças mais pobres, né? Porque a criança pobre, a criança que não tem um recurso financeiro, ela não vai ter acesso a esses testes. Ela não vai, a gente não vai conseguir, ela não tem informação para resultar também. Ela tá numa escola que não, de repente, pode não ter esse conteúdo, que não há estímulo para essa inteligência. Não tem estímulo para isso. Não então, tem alguém que vai ver, como né? Como é que eu chego e falo que isso é o fator determinante? Sendo que, ainda bem, né? Mesmo a gente tendo diferenças socioeconômicas, mesmo a gente tendo diferenças de alimentação, a gente tem gente muito boa nas comunidades. Com certeza. Ainda bem, né? Então, a gente precisa olhar para isso. E o teste, na verdade, esse resultado de QI, ele só faz tentar separar né, umas crianças das outras. Ele sozinho é um divisor, mas ele pode ser um instrumento dentro de uma avaliação mais ampla. Por quê? Porque eu preciso entender o que está disfuncional para eu conseguir subir. Sim. Né? Para eu conseguir trabalhar. Bom, na minha formação, alguns bons anos atrás, não vou falar a minha idade, a gente era 26. A gente era proibido de colocar na avaliação neuropsicológica o número do QI. Porque isso causava, e faz sentido, né? Isso muito. Causava uma certa, assim, medição que hoje todo mundo coloca, porque todo mundo quer saber. Ok, mas o que a gente vai fazer com isso? Né? E outra, a gente tem de padrão ouro 2 testes de inteligência. Agora eu vou fazer uma pergunta para os dois, que são psicólogos aqui. E a inteligência emocional? Existe uma forma de medir? Existe um padrão? O que é considerado inteligência emocional? E por que as pessoas hoje dizem que não é a medida de sucesso? Está muito mais ligado à inteligência emocional
do que a QI. Perfeito. Né? Aí sim a gente tem, né, vou deixar todo para você. Não, é tudo para você, Manu. eu estou me deleitando de vossas informações. Todas as outras inteligências, e aí o Paulo me corrige se eu estiver mudando alguma coisa, mas todas as outras inteligências, elas dependem de um resultado de comprovação. A inteligência emocional, ela já é o resultado de comprovação. Então, assim, quando essa pessoa, ela já expõe, né, de uma forma direcionada, correta, se preocupando com os demais, é porque ela tem a inteligência emocional. Então, geralmente, esse fator é um fator de conquista, né? Geralmente, com todas essas habilidades emocionais, sociais, vai fazer com que o indivíduo alcance coisas, né, e pessoas das quais, de repente, o outro não alcança. Exato. E ele não faz isso de uma forma manipuladora. Ele faz isso porque ele é assim, né? Então, é aquela pessoa que consegue trazer gente para perto, aquela pessoa que todos querem ajudar, aquela pessoa que, se ela precisar de alguma coisa, ela vai saber para quem pedir. Então, geralmente, essa pessoa, ela já é um resultado, né? Mas é isso, ela já Acho tem que uma talvez história, né? uma palavra que define bem a inteligência emocional talvez seja resiliência, né? Sim, também. Flexibilidade, sim, resiliência. Sim, exato. Sim, ela já tem essas habilidades com ela e também não significa que é fácil. Né? Exato. Por muitas vezes é muito mais difícil. Então, assim, sabe? Ninguém vê como é que eu cheguei. Não tem esse meme, né? Ninguém sabe do que eu passei para ver onde eu cheguei. Na verdade, é muito dos resultados acontecendo porque é constância, né? Aquele indivíduo o tempo todo. Às vezes a gente não quer ser social. Às vezes a gente não quer ter pessoas perto da gente, quer ficar sozinho, quer ler um livro. Esse indivíduo, ele se propõe. Exato. Né? Ele consegue entender, né? Qual que é o campo que ele tá naquele momento. Gente, já estamos... Uau! Nossa! Até que foi rápido, Voou. gente. Não, foi maravilhoso. Foi, assim, bem dinâmico e tava quente. Eu queria fazer mais perguntas. Maravilhoso. Todo mundo queria fazer mais perguntas aqui, né? A gente tem que ter o episódio 2. Altas habilidades dá muita polêmica, dá informação. Tinha várias polêmicas aqui pra perguntar, mas a gente deixa pro próximo. Tem todo mundo querendo saber. E assim, então assim, para você terminar, assim, Manu, altas habilidades, como você define algo? O que tem de positivo e o que tem de ter que ter cuidado com essa estrutura mental? Então, quando criança, o trabalho é realmente tentar diminuir as expectativas em relação a essa criança. Entender que os aspectos que disfuncionam são muito maiores do que para essa criança, do que aquilo que ela tem de tão exorbitante assim. E não ficar só tentando treinar e melhorar aquela superfunção. Né? O que eu quero dizer com isso? As conversas na escola não é para o tempo todo ficar trazendo essa criança para fazer olha só, gente, vocês não entenderam? Vamos chamar o fulaninho para vir aqui, né? Porque aí esse fulaninho, ele vai ter o tempo todo essa responsabilidade de executar super função dele o tempo todo e demonstrar. Ele fica realmente uma pessoa que está lá para demonstrar as coisas. A gente tem que tomar cuidado do que isso vai acontecer no futuro. Os aspectos emocionais precisam ser todos trabalhados, então, independente de equiparar a função, a gente precisa ter um olhar psicológico muito importante para essa criança, né? Por conta da autocobrança, principalmente da autocobrança, a criança, ela se cobra, ela não pode falhar, né? Perfeccionismo. E aí isso cola muitos outros transtornos o tempo todo. Então, se ela falhar, deprime. Se ela não for boa o suficiente, se ela não compreender tal coisa, porque na verdade ela não é tão inteligente assim, né? Então, contexto psicológico, essa criança precisa de um acompanhamento, muito provavelmente para a vida toda, né? Uma outra questão já na fase adulta, né? Então, assim, estimular também, se essa criança tiver uma função que é mais de raciocínio e menos de físico, estimular a questão motora, estimular outras, mesmo exposição à falha, né? Então, é horrível em futebol, vamos botar no futebol, né? À medida que dá, que tem condição de fazer isso.
vamos treinar, vamos expor, vamos colocar bola na rua, vamos tratar essa criança como criança. Perfeito. O adolescente, ele tem mais cobrança ainda, o adolescente de altas habilidades, geralmente ele é chamado, eu tô falando pra caramba, né? Tá não? Geralmente Tá maravilhoso. ele é chamado por todos os amigos para resolver questões de prova, ele é exposto o tempo todo, então isso a gente também tem que ter esse cuidado. Entender que existem funcionalidades, um funcionamento cognitivo diferente resulta num aspecto emocional, comportamental totalmente diferente. Então, é comum hábitos né, diferentes nesse adolescente. É comum que ele goste mais do escuro. É comum, isso não representa necessariamente a depressão. Sim. Então, a gente precisa conhecer alguns comportamentos do adolescente, que não deu pra gente falar muito sobre o adolescente. E assim, na próxima vez que a gente te chamar, que vai ser logo, né? A gente podia certeza. falar das duplas excepcionalidades, né? Da altas habilidades com TEA, da altas habilidades com TDAH e assim vai, né? E altas habilidades com beleza, que é o caso da Flávia. Ah, com Entendi. certeza, entendeu? Gente, Aham. entendi. Que não é muito estudado ainda, que não mas é vai muito começar a ser estudado agora, aqui pelo Surtadamente. Como a pessoa consegue ter altas habilidades, TDAH é uma beleza ímpar, como a Flávia tem, né? Não é, Flávia? Vai falando isso que as pessoas vão acreditar. Você sabe que eu Vamos tenho lá. uma história pra contar da Flávia, essa coisa de ser direta, esses dias. Que eu falei fiz? assim, Flá, Pode eu tenho colocar isso, tem aqui. aquilo, tem aquilo. Aí ela escreveu embaixo assim, mas tudo isso é porque você tem isso. Ela acabou com você naquele Aí momento. eu fiquei assim... Você precisava de um Ela acolhimento tava ali. certa. Aham. Ela tava certa. Sim. Não tem o que discutir. Sim. Então, assim, a gente não responde, né? Sim. Você fica assim... Ai, que horror. Você Você que- acha você que queria- eu sou muito dura, amigucho? Não. Não? Não, você é direta, mas Sou não direta. é. Então tá bom. Esse é uma das possibilidades que faz a gente... Entendeu? Pensar. Exato. E é excelente na função dela, porque é assim mesmo que Ela tem funciona. que ser. Mas outras pessoas talvez não falassem assim, Dessa forma. né? Ela ia falar, poxa, Manu, tadinha de você. Tadinha de você. E aí escondeu uma percepção que ela sim. teve, que foi importantíssima, Sim. para não ofender. Para não correr Enquanto o risco. dá um carinho na cabeça, a Flávia vem com 2 pés no peito. 2 pés no peito. Ai, que horror. Os pacientes não... Olha, eu vou perder todos os meus pacientes e eu não vou ter mais daqui pra Não. frente, Eu tinha tá? Que vocês brincadeirinha, ficam- Flávia, não é Brincadeirinha, assim. mas isso é característico da Da questão Flávia, da altas quer dizer, de altas habilidades. habilidades. Olha, daqui a pouco eu vou achar que eu sou mesmo, gente. Ó, gente, vamos terminar então. Vamos. Tá? Manu. Muito obrigada, Manu. Maravilhosa, Ai, como gente, sempre. seu trazendo arroba. muitas informações aí. Então, eu sempre tenho essa questão com o meu arroba, né? Mas ele é @Emanuela Neuropsicóloga. @Manuela. Não, ela tá falando do patrocínio, pra gente falar. Sim, a gente não pode esquecer o nosso maravilhoso patrocinador, O Espaço Saúde. Vale Sul Shopping. Um lugar incrível pra você ali encontrar vários profissionais. Onde tem profissionais excelentes, de alta performance. Alto desempenho. Alto desempenho. Eu mesmo frequento bastante o Espaço Saúde, Vale Sul Shopping, com os meus médicos maravilhosos. E onde, você não vai falar, Paulo, que você pode ir passear no você shopping? pode passear no shopping, você pode comer um lanche, você pode fazer comprinhas e também ir lá no espaço. E o acesso Saúde. é fácil, né? Eu adorei ir. Sim, porque uma é delícia. rápido, é fácil, você consegue entrar, não tem essa coisa de dificuldade de estacionar. Sim, facinho. Em várias clínicas. Sim. Então tá joia, gente. Até o próximo episódio. Isso, gente. Beijo. Beijos. Tchau. Tchau, tchau.